fã do esporte ligado aqui no canal do Sport News Mundo. Eu sou Nalu Dias e hoje eu tô aqui para apresentar mais uma edição do Elas em Campo, o boletim semanal sobre futebol feminino aqui do Brasil, produzido por nós, da equipe do Sport News Mundo. E como sempre, eu vou aproveitar esse momento para poder te convidar a seguir a gente nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, e lá você vai poder ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. Além disso, eu vou convidar você que está me assistindo agora nesse momento a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, compartilhar, pra gente poder difundir a palavra do futebol feminino pelo mundão. Fechou? E mais uma vez, a pauta do nosso programa vai ser a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Isso porque nessa semana rolaram os jogos de número 2 das datas FIFA, tanto do elenco principal quanto do elenco sub-20. Mas hoje eu vou inverter um pouquinho e vou começar falando da principal, e por um motivo muito simples, que foi um jogaço a partida entre Brasil e Austrália. Para começar, a Pia trouxe uma escalação diferente do primeiro jogo, com uma formação mais próxima do que a gente pode chamar de tradicional, do que é esperado ali da seleção. Então a gente tinha a Lelê no gol, a Tainara e a Érica na zaga, a Antônia adiantada, jogando pela lateral direita, e a Tamires na lateral esquerda. Pelo meio, a gente tinha a Duda e a Angelina, e no ataque, a Caroline atuava pela ponta direita, a Adriana na ponta esquerda, e a Marta e a Debinha atuaram mais centralizadas no ataque, revezando ali no posicionamento de atleta mais avançada da equipe. E aí, diferente do último jogo, essa partida entre Brasil e Austrália foi muito bem disputada, e as brasileiras conseguiram se impor e dominar a partida em boa parte dos 90 minutos. Não foi o suficiente para sair com a vitória, a partida acabou terminando em um 2-2, com gols da Sam Kerr e da Pauline... Enrolei pra falar o nome dela. Mas olha, Polkinghorne, tá? Quem que chama Polkinghorne? Puta, esquisitaço, mano. Não foi suficiente pra sair com a vitória, a partida acabou terminando em 2-2, com gols da Sam Kerr e da Polkinghorne a favor das australianas, e da Érica e da Debinha marcando pro Brasil, mas de qualquer forma já foi uma baita evolução. Agora, falando da partida em si, a seleção brasileira começou melhor, criando as primeiras oportunidades, mas ela levava alguns sustinhos porque a transição ofensiva das australianas era muito rápida. Até que nos 10 minutos ali do primeiro tempo, a gente acabou sofrendo um gol. Foi numa cobrança de escanteio, a Lelê até conseguiu afastar a primeira bola, mas quando a Tamires foi cabecear a segunda bola para poder afastar, ela acabou entregando no pé da Polkinghorne. E aí ela tinha acabado de se livrar da marcação da Marta, ficou livre e foi só empurrar a bola pro gol. Inclusive foi um lance que foi muito semelhante ao gol dela no primeiro jogo. Então, desse primeiro gol das Austrálias, acabou vindo uma mudança de comportamento da seleção brasileira, que começou a marcar em linhas mais altas, começou a pressionar a saída da bola e forçava muito o erro das australianas. Inclusive, o Brasil quase fez um gol, conseguiu criar uma baita oportunidade desse jeito, mais uma vez com a Adriana pressionando muito bem, conseguindo recuperar a posse de bola, só que o chute dela acabou pegando na trave e passou quase que em câmera lenta pela frente da linha do gol e acabou saindo pelo fundo. Então o Brasil chegava muitas vezes, chegava com perigo, só que sempre faltava capricho ali no último passe, no cruzamento, na finalização, e com isso o primeiro tempo acabou em 1-0 a favor das australianas. E aí, quando começa o segundo tempo, a gente tem a sensação de que isso vai se repetir. O Brasil começa bem, cria, mas acaba tomando um gol ali no comecinho. Dessa vez a zaga vacilou, a Sam Kerr, ela recebeu uma baita bola dentro da área, e aí foi só girar, bater e correr pro abraço. E aí nesse momento, com 7 minutos de jogo, do segundo tempo no caso, a sensação era de que tinha acabado, porque se fazer um gol enquanto estava 1-0 já estava sendo difícil, agora a gente tinha menos de 40 minutos para fazer 2 gols e não tomar nenhum para conseguir sair com um empate. E incrivelmente foi exatamente isso que aconteceu. Era o pior momento do Brasil em campo, a seleção estava completamente submissa, estava sendo muito pressionada, mas isso mudou ali pelos 18 minutos, numa cobrança de escanteio espetacular da Marta. O lance foi que quando ela cobra, a Tainara, a Angelina e a Caroline, elas levam praticamente toda a marcação australiana ali para a primeira trave, e a bola passa por todas elas e acaba sobrando para a Érica, que tá livre, completamente sozinha, para simplesmente cabecear pro gol. Tanto que ela nem chega a saltar para disputar a bola parece que vem direcionada para ela. E nisso a gente consegue diminuir a diferença e isso dá um gás para a equipe, que começa a sair mais da casinha e impor mais o seu estilo de jogo, consegue se impor em jogo. E nisso, a gente chega aos 25 minutos de jogo do segundo tempo, onde acontece o lance do segundo gol, mas antes de falar dele especificamente, eu acho que é importante falar de uma jogadora em específico, que é a Tamires. A Tamires é o que tem de melhor pelo corredor esquerdo. Ela atua na lateral, também atua ali pelo meio,
ela é gigantesca no setor ofensivo, ela volta muito bem para defender, enfim, não tem muito o que falar dela, porque ela é uma atleta incrível. Só que, assim como qualquer outro atleta, ela precisa estar num ambiente que potencialize suas características para ela conseguir desempenhar elas da melhor maneira possível. E ali na seleção, a gente vinha tendo uma Tamiris mais recuada, o que devia ser considerado um crime, porque assim, limita completamente o futebol dela, e até por isso a gente não estava conseguindo ver ela se destacar tanto nessa partida de terça-feira. E aí, em um momento da Tamiris jogando mais adiantado, infiltrando ali pelo corredor, a gente foi agraciado com uma obra de arte, que foi o tapa na bola que ela deu, que foi de fora da área, e foi diretamente pro ângulo, e obrigou a Williams, que é a goleira da Austrália, a buscar essa bola lá na quina, tirando de cima da linha. Na sobra, a Debinha conseguiu pegar a bola e mandar pro fundo do gol e empatar a partida, e aí ficou 2-2 no placar. E aí, a partir desse ponto, a seleção brasileira assume uma postura de domínio absoluto na situação, assim. Ganha muita confiança, a torcida cresce, a defesa se encaixa mais, o ataque também fica melhor encaixado, e aí, infelizmente, não sai mais nenhum gol, mas os últimos 20 minutos do jogo mostram exatamente a intensidade que a gente pode esperar desse elenco. Que mesmo cansadas, elas ainda tinham gás pro jogo, tanto que chegaram com perigo em várias oportunidades. E a partida terminou, a torcida deu um show à parte, interagindo com as atletas, fazendo barulho e fazendo o que sabe fazer de melhor. E aí, no final das contas, eu acho que tem 4 nomes que a gente precisa destacar nessa partida. Primeiro, a Tainara, ela fez uma partida extremamente segura, foi gigantesca na defesa e conseguiu parar muitas chances claras das australianas. Outra pessoa que eu também preciso destacar aqui foi a Caroline, que voltou aí depois de 2 anos suspensa, fora de campo, e parece que ela nunca ficou fora. Ela estava muito bem, sempre aparecia criando linha de passe, ela acompanhava jogadas, ela sempre aparecia como uma possibilidade, e ela sabia usar a velocidade dela, ela aproveitava as oportunidades que surgiam no fundo, então ela foi um baita destaque no jogo. Mais uma pessoa que eu acho muito importante a gente falar é a Angelina, que está aí recebendo a camisa 8 histórica da seleção feminina, que chegou no susto também. A primeira convocação dela foi na última data FIFA, antes dos Jogos Olímpicos. No susto, mais uma vez, ela acabou sendo convocada para os Jogos, quando a Adriana se lesionou. Só que desde então ela encarnou aquele meio de campo brasileiro e hoje ela é uma peça extremamente importante, tudo isso com só 21 anos, herdando a camisa 8 gigantesca da Formiga. E aí, nesse jogo em específico, contra a Austrália, ela foi extremamente efetiva não só no ataque, ajudando a construir e a distribuir a bola ali pelo meio, mas também voltando para marcar. Tanto que ela foi a jogadora com mais passes ao longo do jogo, ela teve 49 passes, 37 passes recebidos, e inclusive uma oportunidade clara de gol da Austrália só não rolou porque a Angelina ela consegue voltar e travar o chute no último instante. Então foi mais um baita jogaço dela, mais uma excelente atuação dela com a seleção brasileira. E para fechar, o principal nome do jogo, que foi a Antônia. Eu não podia fechar essa pauta sem falar dela, que foi impecável nesse último jogo da seleção. Diferente da última partida que ela tinha atuado como zagueira, dessa vez ela foi como lateral e isso foi incrível, porque ela foi extremamente efetiva, tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo. Ela criou oportunidade, ela levou muito perigo ali pelo corredor direito, ela arriscou bons chutes de fora da área e, mais uma vez, sempre voltando para marcar e para dificultar a vida das australianas no ataque. E aí, com isso, então, a gente terminou mais uma sequência de amistosos, a gente viu muitos destaques, a gente teve testes para essa renovação do elenco brasileiro e esse resultado final foi um gostinho de que ainda tem muito chão para acontecer, tem muita coisa para melhorar, mas a base vem forte e a gente pode esperar muita coisa boa dessa nova geração da seleção feminina. E como eu disse anteriormente, eu não vou falar só da seleção principal, eu vou comentar um pouquinho também por cima do que rolou no jogo da seleção brasileira sub-20, que encarou o Paraguai e conseguiu mais uma vitória, dessa vez uma vitória mais tranquila por 2-0. E aí a partida começou com as paraguaias aplicando uma pressãozinha ali, ensaiando um domínio, só que o Brasil soube se defender muito bem, conseguiu assumir o controle da situação e com isso conseguiu ditar o ritmo da partida. E aí ao longo do primeiro tempo foram muitas chances criadas, só que as brasileiras sempre paravam ou nas mãos da goleira adversária ou na zaga do Paraguai, que conseguia matar muito bem os lances. E aí com isso acabou indo pro intervalo com 0-0 no placar. Só que com isso as meninas voltaram completamente aceleradas no segundo tempo, elas mudaram completamente o ritmo do jogo, e aí, logo nos 11 minutos, elas conseguiram marcar o primeiro gol da partida. A Rafa Levis, ela encaixou um excelente passe para Milaninha, que bateu, a goleira paraguaia defendeu, e no rebote, a Cris encheu o pé e fez 1-0 a favor do Brasil. Pouco mais de 10 minutos depois, ali já aos 23 do segundo tempo,
as brasileiras conseguiram encaixar um baita contra-ataque que terminou com uma finalização pontualíssima da Luane, que fez 2-0 pro Brasil. E daí até o final foi só segurar o resultado para garantir mais uma vitória para a seleção brasileira sub-20 feminina. E pra gente poder fechar esse programa, que só teve notícia boa, eu vou trazer mais uma, que foi a seleção feminina aumentando mais uma vez a audiência do canal que transmitiu o jogo delas. Os números dessa vez são em relação à primeira partida, que rolou no dia 23, às 5h50 da manhã, e os números mostram que em São Paulo a audiência da Rede Globo chegou a 6 pontos, um crescimento de 20% em relação à média do horário. Enquanto no Rio de Janeiro, os números chegaram a 7 pontos, um crescimento de 40% em relação à audiência média da cidade carioca, nessa faixa de horário também. Ou seja, mais uma vez o futebol feminino mostrando que ele tem sim público, um público que acorda às 10:50 da manhã em um sábado para poder assistir um amistoso. E que a única coisa que falta pra gente é realmente o espaço pra gente poder fazer as nossas transmissões. E assim eu encerro Elas em Campo de hoje, e como sempre eu aproveito o momento para lembrar que a gente está nas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter e no Instagram como Portal ENM, então segue a gente para você poder ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo esportivo. E além disso, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário e, claro, compartilhar esse vídeo para a gente poder difundir a palavra do futebol feminino para todo mundo. E é sempre importante lembrar que o futebol feminino existe, ele resiste, ele vai se fortalecer e conquistar o seu espaço cada dia mais. Então eu vou ficando por aqui, agradeço enormemente você que ficou me acompanhando até o final desse vídeo e a gente se vê no próximo programa. Valeu!